Eu não sei como é. Holly Black. Pelo amor de Deus, que poder é esse que você tem nessas palavras, mulher? Olá, pessoas do meu coração. Tô aqui hoje toda azulzinha, toda fadinha, pra gente falar de Herdeiro Roubado. Então sim, eu fiz uma produçãozinha assim, né? Inspirada na Warren, ou Suren, ou seja lá como vocês falam o nome dessa mulher. Tá bom, dessa adolescente no caso, né? Mas eu terminei essa leitura ontem. E aí eu tive esse pequeno surto nos stories. Eu acabei de acabar o Herdeiro Roubado e eu tô completamente incrédula. Como assim esse é o final? Me fala que vai ter continuação, por favor. Alguém sabe se vai rolar uma trilogia do Oki, uma duologia do Oki, que na verdade não é sobre o Oki. Não é possível que acabe assim. Não é possível. Não é possível. Alguém escreveu uma fanfic boa disso. Eu não acredito. E eu comecei esse livro sem me importar com ninguém. E agora eu estou surtando. O que eu faço da minha vida? Eu continuo um pouco sem saber o que fazer da minha vida, mas eu descobri que sim, é uma duologia, tem uma continuação e deve sair no Brasil em março. Então, assim, menos mal. Mas eu ainda tenho muita coisa pra falar com vocês. Eu acho que eu vou ficar falando sobre esse livro por um bom tempo, porque o arco dessa protagonista. Gente, o arco dessa protagonista nesse livro é muito admirável. Mas não é por aí que a gente vai começar. Como uma leitora apaixonada por Príncipe Cruel, vocês devem imaginar que eu esperava muito desse livro, tá? Eu gosto muito da Judy como protagonista, eu acho ela muito centrada, mesmo quando ela tá meio confusa com os objetivos dela. E eu gosto do Cardan como alívio cômico e ao mesmo tempo sei que tem aquela coisa provocante, interessante, e o passado dele com várias coisas escondidas. Enfim, eu gosto muito de tudo que foi criado em Príncipe Cruel. E aí, quando eu peguei esse livro aqui, eu fui muito preparada pra amar tudo. Mas eu já acho, eu não sei se isso foi um problema de divulgação da editora ou foi um problema de panfletagem do pessoal na internet. Porque, pra mim, esse livro foi vendido como é o livro do Oki. É o livro do Oki. E a protagonista não é o Oki. Como assim o protagonista não é o Oki se é o livro do Oki? O Oki, pra quem não se lembra, é o irmãozinho da Judy, que é completamente fada, né? O filho da Oriana com o Medoc. Então isso já me deixou confusa, assim, das primeiras páginas, tá? E talvez por causa disso, eu demorei um pouco a entrar, de fato, na narrativa. Então eu só fui começar a aproveitar o que eu tava lendo ali nos 40%, sabe? Antes disso eu tava tipo, livro, história. E eu tenho uma crítica aqui à dona Holly Black, porque nesse livro, na verdade eu não lembro se o Príncipe Cruel já era assim ou não, mas nesse livro tem uns capítulos enormes, tem uns capítulos de mais de 30 páginas. O que é isso, mulher? O que é isso? Capítulos de mais de 30 páginas? Pra quê? Divide em 2, divide em 3. Tinha uns que dava muito pra dividir. E eu continuava lendo assim, nossa, Mona, divide isso aqui pra eu poder parar de ler, não precisar continuar lendo. Enfim. Já comenta aqui embaixo se você é team capítulo curto ou capítulo longo, tá? O que você prefere quando você tá lendo. Mas, bom, a protagonista, então, é a Warren, ou Suren, que é uma personagem que aparece no terceiro livro de Príncipe Cruel. Pra quem não se lembra, ela é a criança que tá presa num arreio mágico do Grinsen. E aí os pais dela até dão o arreio pra Judy capturar o Cardan Cobra. Se você não leu o Príncipe Cruel, desculpa o spoiler. Aqui a gente vê ela maior, né? A gente vê ela ali, adolescente, seus 16, 17 anos. E o Oki também, mais ou menos nessa idade. Ele é um pouquinho mais novo que ela, mas é de uma diferença de 1 ano, talvez 2 no máximo. E ela tá completamente afastada da sociedade mágica por motivos óbvios, né? Os pais dela eram 2 malucos. Simplesmente, assim, sem condições de uma criança viver minimamente bem ali. Mas o livro começa com um flashbackzinho, podemos dizer, do que aconteceu antes de Príncipe Cruel, quando ela era uma criança menor ainda. Então, aqui é um livro que tem vários flashbacks, eu gostei muito disso. Foi o que me fez me conectar um pouco mais com a personagem, inclusive, tá? Porque eu demorei um pouco mais do que pra me conectar com vários outros protagonistas.
Então a gente tem ela criança. A gente tem ela criança antes da Corte dos Dentes. A gente tem ela criança com o Oki. A gente tem várias coisinhas do entorno dela. E eu já adianto que eu fui tapeada, tá? Sobre a real coisa, a real magia dessa personagem. Já deixo adiantado pra vocês. Vamos falar primeiro do Oki. Eu acho que ele passou tempo demais com o Carda. Não é possível. Ok que durante as narrações da Judy, às vezes ela já dizia que apesar dele ser uma criança e um menino fofinho e tal, no geral, né, ele tinha seus momentos completamente endemoniados que faziam a Judy lembrar que ele é um férico. Que por mais que ele fosse uma criança, ele ainda é um férico, logo ele ainda oferece risco a ela e a Tarim, ou Taryn, como vocês quiserem chamar. Então, parece que aqui ele passou tanto tempo com o Cardan que ele é muito mais fada do que ele era quando criança. Então ele é mais cruel e é um especialista do jogo de palavras e ele é sarcástico e ele provoca a menina e ele é um cortesão nato com os jogos de corte e não sei o que, e seduz um monte de gente, pá. Ele é muito mais Cardan do que eu queria que ele fosse. Eu queria que ele fosse um cara mais assim, fofinho, tipo, ai, tem o seu objetivo aqui, vou me dedicar pra caramba, vou chegar lá, mas assim, precisa seduzir um monte de gente no caminho? Não precisa. Precisa ter 3 namoradas? Não precisa. Sabe, eu queria que ele fosse um garotinho, mas que você olha e fala, ele é um amor, vai. Não consigo dizer isso do Oki, mas aí é exatamente o que eu queria, sabe, a Holly Black não tem culpa nenhuma do que eu queria. Isso é só uma opinião, não estou dizendo que é ruim porque não é o que eu queria, tá? Inclusive tem alguns momentos, algumas tiradas do Oki que são realmente muito boas, tá? Principalmente porque tem ali uma tensão entre ele e a protagonista. Mas no final do livro eu acho que ele é muito mais Judy do que Cardan. Eu acho que ele é muito mais Judy do que Cardan. E eu fui fazendo essas anotações no decorrer da leitura, tipo, não, isso aqui é muito Cardan. Não, isso aqui é muito Judy. Não sei o quê. E eu fui fazendo essas anotações, deixou a minha experiência mais divertida, tá? Aconselho você também a fazer o mesmo, caso você vá ler esse livro. Porque, pelo menos eu tenho a percepção de que ele foi muito criado e influenciado pelos dois. Então, tem características ali que não podem passar desapercebidas. Então, toda a coisa desse livro é, eles vão pra Corte dos Dentes tem uma coisa diplomática ali rolando, né, que eles querem fazer e resolver, mas tem outra coisa que é puramente o interesse do Oki. Ok? Pegamos aí, temos dois interesses. E quando você sabe que quando tem conflitos de interesse em universo férico, que não pode mentir, apenas jogos de palavras. E eu acho muito interessante ficar tentando achar as brechas, sabe? Tentando achar o que não foi dito no jogo de palavras. Acho que é por isso que esse é um universo que me cativa tanto. Porque essa coisa do que não foi dito é mais importante do que o que foi dito, sabe? Então, nisso a Holly Black arrebentou, tá? Eu fiquei completamente... Eu fui enganada, tá? Várias vezes eu fui enganada. E assim, amei. Amei. Inclusive tenho certeza que serei mais enganada no segundo livro da série. Mas como eu falei, a protagonista tem um arco... Eu não sei se eu posso chamar... Um arco de anti-heroína, vai! Maravilhoso! Porque durante todo o momento em que a gente tá conhecendo ela e acompanhando os flashbacks, e até às vezes ela falando sobre si mesma, a gente percebe e entende e vê que ela é uma protagonista, ela é uma pessoa que foi criada com muita agressividade, com muito ódio, o que fez ela se tornar muito reativa, sim, mas também fez com que ela ansiasse muito ser amada. E aí, em vários momentos, a gente vê ela em conflito exatamente por causa disso, porque ela não sabe se a afeição que alguma pessoa tá demonstrando por ela é real, ou se na verdade nem é tanta coisa assim, e por ela ter esse histórico, ela passa por isso, e ela ao mesmo tempo é uma garota que abomina prisões, tanto prisões literais quanto prisões mágicas.
Então ela faz o possível pra libertar pessoas e tal. E eu acho isso um diferencial dela pra outros personagens. Então em alguns momentos ela faz coisas que não necessariamente vão beneficiar o grupo ou ela mesma, em nome desse ódio que ela tem por prisões e pessoas que prendem outras pessoas. E aí, isso dá uma volta. Ai, gente, foi tão agoniante ler isso aqui, ler ela se tornando o que ela se tornou no final, porque eu não tô querendo dar spoiler pra ninguém. Mas eu fiquei completamente desgostosa. E aí você via ela caindo cada vez mais, tipo, não, eu gostava de você, Suri, como que você faz isso comigo, mulher? E aí chega o final, de fato, o final, tipo assim, as últimas 5 páginas. E simplesmente, tipo, Mona, o que rolou? Eu fiquei, assim, completamente paralisada. Eu li, eu fiquei... Se perdeu no personagem. Ela se tornou tudo o que ela mais odiava. E o processo de ver isso acontecendo e das desilusões, né? Das enganações que levaram a isso é demais, tá? É demais. E é assustador. É assustador. Eu espero muito que ela tenha uma redenção no segundo livro, porque ela merece. E pra mim, na verdade, mais assustador ainda foi ver o Oki não fazer nada quando ela vai pra cima dele com o arreio e tal. E ele só fica tipo... Eu prometi, e agora eu vou ficar aqui. Por isso que eu disse que eu acho que ele foi muito mais Jude do que Cardan nesse final. De não lutar, de realmente aceitar as consequências dos atos dele. Se bem que o Cardan, em alguns momentos ele também faz isso. Mas enfim. E o final dele falando com ela na sombra e ela, tipo, fazendo a sombra, de fato, fingindo que não tá ali, que não é ela. Gente, Enfim. Que bom que o próximo livro sai em março, senão eu estaria muito, muito surtada. Mas o que foi esse final? O que foi? Pra vocês terem uma noção, eu já tinha até esquecido que o arreio tava com ela, porque eu tava tão assim... Nossa, tá dando certo, né? Tá dando certo. Ela deu as ordens, a outra tá seguindo, e aí tá dando certo, né? Tamo quase lá, o plano vai rolar e vai ficar tudo bem. E aí ela saca o arreio e prende o outro. Gente, eu vou ficar maluca. O que eu achei que ia acontecer é que ia ter um epílogo dos dois conversando, tipo, haha, enganamos eles, hein? E aí ela ia tirar o arreio dele, tipo, ai, desculpa, eu precisava fazer isso. Aí ele, tipo, não, era parte do plano, tá tudo bem, hahaha. E aí eles iam sair pra alguma outra aventura secreta. Eu achei que ia rolar alguma coisa assim, sabe? Mas não. Tem um ponto que eu acho que precisa muito ser abordado aqui, que é a aparência dos personagens. Eu discordo completamente de todas as fanarts que eu vi. Pra mim, a Warren é praticamente um Minion roxo, tá? Porque é narrado, tipo, vários momentos que... Ai, ela é feia, ai, ela é um monstro, ai, não sei o que. E aí a arte oficial da menina é essa aqui. Ela é só uma menina azul. Ela é só uma menina azul, sabe? Não tem nada de feio, pelo contrário, belíssima. Gente, o que tá acontecendo com essas crianças? Elas estão brincando de Marco Polo. E o Oki, eu acho que como a gente viu ele criancinha, eu esperava que ele fosse um pouco mais adorável, né? Corroborando com a imagem dele que eu tinha na minha cabeça, né? E então eu esperava que ele tivesse um rosto mais redondinho, tivesse os chifres certos, porque é narrado que ele tem chifres de carneiro, e chifre de carneiro não é assim. Não sei se vai crescer conforme ele for ficando adulto, né? Porque ele ainda é um adolescente, então ainda dá pro chifre né? Dá fazer a voltinha dele, mas não era o que eu esperava de aparência pros personagens, e realmente não era. Mas aí também, né, eu posso só ficar com a imagem deles que eu fiz na minha cabeça. Então eu fiquei muito na dúvida, e eu ainda estou na dúvida sobre que nota dar pra esse livro, porque pra mim ele foi um livro que demorou a pegar, demorou a eu estar empolgadíssima com o que eu tava lendo, mas depois que ele pegou, quando chegou ali 40 e pouco, 50%, meu Deus, que livrão.
Vou recomendar dizendo não, 50% melhora? Não, não vou. Porque eu acho sacanagem você fazer alguém ler metade do livro pra ele só ficar bom na segunda metade. Eu acho sacanagem. Só se a pessoa for que nem eu, que tipo, já tá apaixonada pelo universo e precisa de mais. E eu me senti muito contemplada como fã, tá? Como fã da trilogia do Povo do Ar e do Canto Mais Escuro da Floresta, todo esse universo que a Holly Black criou, eu me senti muito contemplada. Eu senti que ela fez isso pra fãs, mas não no sentido de ser um fanservice. Realmente tem uma história a ser contada, tem personagens interessantes a serem desenvolvidos e muito mais. E eu espero muito do segundo livro também, tá? Então eu não sei que nota dá. Tá próximo das 5 estrelas, eu acho que vai ficar ali no máximo no 4,5, tá? Mas tá... porque assim, é Povo do Ar, né? O que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada, gente. Eu sou apaixonada por isso aqui. E é isso. Outra coisa que é completamente pessoal minha, completamente da minha experiência, é que eu tava muito esperando um closezinho de Cardan e Jude. Mesmo que fosse um finalzinho, porque, né, como eu achei que era um volume único, eu achei que no finalzinho a gente ia ter aquele fanservicezinho. De tipo, olha aqui a Jude e o Cardan sendo lindos. Talvez aconteça no segundo livro. Eu adoraria se acontecesse, tá? Dona Holly Black. Enfim, pessoas, era isso que eu tinha pra falar hoje. Já falei horrores. Já acabei dando spoiler das coisas, tá? Dando partezinha com spoiler, né? Separada. E é isso. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever nesse canalzinho lindo. Tem resenha de toda a trilogia do Povo do Ar aqui no canal. Vou deixar no card pra você ir lá assistir. E, por favor, não esqueça de deixar seu like. Eu já falei isso? Se inscrever nesse canalzinho lindo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!